Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, bem-vindo ao Raio X do Imóvel. E neste canal vamos falar sobre plantas de imóveis, sobre implantações de condomínio, tudo que se enquadra para a gente escapar de corretores. Eu não quero ninguém caindo em lábia de corretor. Corretor quer vender, precisa vender, não está errado, mas a gente também tem que ter um olhar mais crítico sobre a planta, entender o que está vendo. Eu sou arquiteta, então quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel, eu me deparei com isso, vi muitas pessoas comprando os apartamentos que não são muito legais, e eu gostaria que isso não acontecesse mais, que a gente precisa cobrar mais das construtoras, não podemos ficar aceitando esses apartamentos minúsculos, tendo que subir planta. É claro que tem vários pontos importantes, né? Financeiro, mas olha, o estúdio é investimento, é muito complicado morar nele, seria mais para alugar. Então a gente vai exigir começar a exigir das construtoras, eu não estou satisfeita, eu acho muito errado vender essas coisas. E eu vou falar aqui um pouco da minha experiência, o que eu estava buscando. Eu vou falar de mim no momento, quais eram as minhas exigências pessoais, tá? Por favor, pessoais, você vai ter outra exigência, eu vou ter essas, você vai ter outras, tá? Então, não se prende às minhas. No entanto, no final do vídeo eu vou mandar um e-mail, quero que vocês mandem suas plantas, a gente vai trabalhar com base nas plantas que vocês mandam, eu quero que vocês mostrem suas plantas, opções de plantas que vocês mais gostaram. A gente vai falar sobre implantação, o norte, incidência solar, para te ajudar a escolher a melhor planta. E caso você já tenha uma planta que, infelizmente, a gente tem um limite financeiro, né? Não dá para a gente ter tudo. Por isso que eu estou falando de mim e você. É outra escolha, né? Então, eu tenho os meus limites e as minhas exigências. Você vai ter o seu limite e a sua exigência. Então, não se compara. Isso daqui é para ajudar a você a escolher a sua planta ideal para você. Então, este vídeo é para falar sobre o que eu escolhi para você conseguir interpretar a planta melhor, a implantação e escolher o seu depois, tá certo? Então, aqui eu vou falar das minhas exigências. As minhas, além do limite financeiro, claro, porque quando a gente não tem esse limite, as nossas exigências ficam muito mais fáceis de serem resolvidas. Porém, com o limite financeiro, eu precisava de vaga de garagem, porque para mim não existe apartamento sem vaga de garagem, é muito complicado isso, né? Para você morar, precisar ir no mercado, hospital, levar alguém da sua família, criança, é muito complicado. Então, eu exijo vaga de garagem, banheiro com janela, que hoje em dia está muito raro isso. Localização próximo a trem ou metrô de São Paulo. Isso também foi muito complicado. Terraço, uma varanda, porque eu já morei em apartamento sem isso e eu sofri um pouco para secar roupas ou sair cheiro de alguma coisa, tirar o cheiro, não tinha espaço, ficava no meio da sala. Então isso foi complicado para mim. Já tive essa experiência, você pode ter a sua também e ver o que você acha. Então, a gente tem essas opções, né? Esses limites. A gente sabe que metrô em São Paulo não conversa com vaga de garagem, nem com tendo esse limite financeiro. Se não tivesse limite, eu encontraria, sim, mas eu estou dentro de um limite financeiro que não é muito alto. Estou falando de apartamento padrão, 40, 50 metros quadrados. Então, infelizmente, não encontrei e encontrei três localização boa. Dá uma estudada na localização, se está em desenvolvimento a cidade, se não está, o que que a prefeitura está fazendo na cidade. Isso é importante.
O que mais? Janela em varanda, que também está muito difícil em São Paulo, porque eles estão trabalhando muito com estúdios, e isso não me atrai, porque eu não quero fazer Airbnb. O que, se eu for alugar, vai ser quero para família fixa, né? Eu acho que é melhor, porque isso daqui precisa de administração, a gente tem um trabalho externo, então acaba complicando um pouco. Janelas, estacionamento, estacionamento. Infelizmente, a gente também tem que abrir mão de alguma coisa, né? São muitas exigências para um limite financeiro. Então, o estacionamento que eu encontrei em São Paulo foi aquele de vaga presa, que é sorteio anual e que você pode ter o azar de cair na vaga presa. Aí você tem que conversar com o vizinho e negociar como que faremos para tirar o carro. Se eu vou ficar com a chave, se ele vai querer descer sempre. Então tem esse problema. Porém, ainda é uma vaga de garagem. Só de não ter que parar na rua já é o suficiente para mim. Conseguir com vaga de janela, varanda. Então, lembrando que este é o minhas exigências, meu limite financeiro e tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu abrir mão desta opção e do metrô. Você pode abrir mão de outras coisas, banheiro com janela. E tem muita gente que está conseguindo aceitar o banheiro sem janela. Temos hoje opções. O que eu gosto de fazer? Eu sou arquiteta, eu pego o projeto com banheiro sem janela. O que que eu faço? Aqui é o banheiro, né? Aqui é a bacia sanitária, a porta. O que eu costumo fazer? Hoje vem um exaustor aqui deste lado. Sempre vem deste lado. Isso também eu acho que é um erro de construtora. O que eles poderiam fazer? O que eu faço nos projetos, nas obras? Eu pego esse Vento Kit, que é o exaustor, jogo para dentro do box e faço aquele box com vidro até o teto, para o vapor não sair tão forte e evitar que mofe os outros ambientes. Então a ideia é o vapor ficar aqui, você desliga o chuveiro, fica um tempinho até o vapor denso sair, e depois você abre a porta e mantém o depurador não, o exaustor ligado. Essa é uma saída, então tem gente que consegue sim tirar isso daqui, tem gente que consegue. Então, quando vocês mandarem as opções de plantas, eu quero que vocês me mandem também o que vocês abrem mão e o que vocês não abrem mão. Porque se tiver algo que vocês não abriram mão, a gente vai tentar trabalhar com outras opções internamente. Então, por favor, não se esqueçam disso. Agora, vamos falar da planta que eu escolhi, a planta que se enquadrou nas minhas exigências: janela, varanda, dois ambientes, ventilação na cozinha. O que que eu quero falar aqui? Que essa planta tem 42 metros quadrados, ela está bem distribuída dentro dessa metragem. Foi o que eu consegui, tudo o que eu queria: estacionamento, varanda, janela, ambientes. Aqueles com a sala no meio é um pouco complicado, um quarto para cá, um quarto para lá. Então eu queria essa circulação aqui interna. Eu gosto desse ambiente. O que a construtora poderia ter feito para melhorar essa planta? Aqui a gente tem um ambiente grande, né? Comparado com a sala de jantar, ela está maior que o dormitório. Imagina uma porta aqui. Olha a diferença que faria nessa cozinha. Aqui a gente só vai ter espaço que para um escorredor, não tem área de preparo. A gente vai ter que fazer uma área de preparo aqui. Então, se fosse dessa forma, a gente poderia ter uma pedra confortável com a geladeira aqui no canto, e aqui seria suficiente para tudo, tendo mais possibilidades de trabalhar, colocar poltrona, no caso, uma sala maior. Mas tudo bem, infelizmente não dá para ter tudo, né? A consultora ia perder área de algum outro apartamento e tudo mais. Então a gente vai ter que trabalhar com armários, porque aqui não temos armários.
pouquíssimos armários, né? Aqui tem um depurador, então vai ser complicado. Um armário para limpeza, um armário para apoio da cozinha, então a gente vai ter que trabalhar esses ambientes. Porém, ainda é uma planta que eu gostei, que está dentro dos 42 metros quadrados bem distribuídos e com todas as minhas exigências anteriores. Então, foi uma ótima opção, principalmente do financeiro, né? Dentro deste condomínio tinham estúdios. Estúdios eu descartei porque não tinha nada do que eu gostaria. E o apartamento com 2 banheiros. Banheiro sem janela. Porém, quando já tem um com janela, a gente consegue, é o suficiente, né? Banhos quentes, banhos demorados, a gente usa no banheiro com janela e o outro ficaria mais como um lavabo e uma reserva. Então, tudo bem o outro não ter janela. Porém, não se enquadrava no meu orçamento. Então, esta opção com um banheiro se enquadrou e foi o que eu adquiri. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar aquilo que todo mundo sempre pede, se inscrever, principalmente no canal aqui do YouTube. Toda semana eu vou tentar trazer conteúdo para vocês. Preciso da ajuda de vocês também, trazendo a planta de vocês. Podem me enviar no e-mail a sua planta que você já tem, que a gente vai ter uma consultoria gratuita. Mais de uma planta, mais de uma opção que vocês tiverem dúvidas, mande a implantação com o norte. Enviaremos 2 vídeos, teremos 2 vídeos. O outro vídeo está logo em seguida sobre a implantação do imóvel que eu escolhi. Então, também teremos esse estudo de implantação. Mande suas prioridades, o que é prioridade para você que você não abre mão. Mande o que você abre mão dentro dessas prioridades e a gente vai tentar achar o apartamento ideal para você. Então, muito obrigada, espero que tenham gostado até aqui. Mandem sugestões também e até o próximo vídeo.